aplaude o teu Senhor, aplaude, amém, amém. Deixa o prédio inteiro saber que tem filho e filha de Deus nesta casa. Graças a Deus, obrigado Senhor, obrigado. Aplaude a Deus por esse grupo de louvor ungido. Esses aí que se esmeram diante do Senhor em oração e jejum pela tua vida, para no meio da adoração poder te empurrar na presença de Deus. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, os presentes aqui, a igreja, você que está aí no seu ambiente, nos vendo, ouvindo. Eu tenho também um aviso inadiável, eu não durmo esta noite, se não der 3 a 4 vezes ele ainda, nessa meia hora que teremos juntos, por enquanto. Live dos primogênitos, das 10 da noite às 11 da noite, todos os dias de segunda a sexta-feira. Quanto tempo vai durar? Por resto da vida. Você já programa aí, colocou os pequenos para dormir, já tomou seu banho, já jantou. Tem uma live de poder. Não é à toa que o tema que Deus deu para os primogênitos é acessando o sobrenatural. Nós aqui não temos bispos, nós temos primogênitos e primogênitas que estão a cargo de todo o ministério, toda a casa firme, tudo que envolve, engloba, está na mão deles. Esses que gerem tudo, pessoalmente vêm na igreja para te ministrar, das 10 às 11 da noite. Tem fluído como Deus tem orientado eles. Eles têm um tempo de interação com você. Tem uma palavra, porque eles estão cheios e cheias, não posso falar só no masculino, porque não são só os homens, as mulheres primogênitas estão deixando eles primeiro para depois entrar. Eles têm ministrado todos os segmentos da sua vida, libertado, expulsado demônios, orado contra a maldita doença, as enfermidades, tem orado pela tua família, pela tua casa, por outro quesito, finanças, mas também tem profetizado, está arrojado, isso me agrada. Nós não limitamos Deus, não montamos um schedule para como Deus tem que fazer. Mas estou achando lindo, Deus está usando eles para fluir, para profetizar. Alguns deles têm recebido até nomes, têm profetizado para você. Enfim, eles estão aí para cuidar de você. O Senhor, a visão que deu para eles e para mim, Ele mostrou eles desde a igreja, a casa firme, estendendo a mão deles na tua, e você estendendo a mão na mão deles, e o Senhor me disse, onde 2 ligar na terra, eu ligo daqui. Então eles estão lutando com você, por você. Você não está sozinha, não está sozinho. Por isso, razão pela qual o culto que já terminava quase 10, agora é Caxias 9h30 mesmo. Toda a minha prioridade, veja esse recado. Pastor, ou uma ou outra, ou a live ou agora. Então agora vai, toma banho, janta, mas não me perca a live por nada deste mundo, tá bem? Podendo ficar 9h30 em ponto. Estou te liberando, toma teu banho, jante, põe criança para dormir, 11 horas, 10 horas até as 11, encontro de poder de Deus com você. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Eu declaro o teu ambiente inteiro agora, não tem agito infantil, não tem vizinho gritando alto, todo o ambiente agora é submisso ao poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. O tema da palavra de hoje é: o Espírito Santo tem ciúmes por nós, não de nós, por nós. Talvez você tenha sentido ciúme. Tem gente que tem doença, inclusive, do ciúme. É um problema muito grande. Ciúme pela caneta, ciúme pelo livro que tem, ciúme pela bicicleta, pelo carro, pela esposa, pelo marido, pela roupa. Aí já é uma coisa doentia. Você ora, Deus te liberta, ou você procura psicólogo, ele te ajuda bastante. Agora não, talvez você tenha sentido o ciúme padrão. Já sentiu o ciúme por alguém? Por alguém que você ama? Às vezes o seu ciúme não é legítimo, às vezes é você que está viajando um pouco nas ideias, navegou lá na maionese, então fica aquela obsessão ridícula lá, porque ele não sei o que, porque ela, e ele e ela, nem nada disso. Mas talvez o teu ciúme seja legítimo. Eu enfrentei um quadro na minha casa. Nós temos um cachorro poodle lá, deve ter seus 3, 4 anos de idade, sei lá, 2.
E chegou uma pequena para ele, para ser a irmãzinha dele. E de repente ele entrou assim, ele estava indo muito bem, brincava com ela o tempo todo, e eu encorajando, toda vez que brinca eu dou um elogio, a dona patroa também. De repente ele entrou num ciúme com ela, só rosna. E a gente sabe, ninguém aqui bate em cachorro, coitado e tal, inclusive Sociedade Protetora dos Animais. Perguntei para a dona patroa, quer que eu dê uma esfolada nele, para ver se ele fica legal da cabeça? Não, Sam, tem que ver o que ele está passando. Aí então tá, vamos ver aí para ele o que ele estava dizendo. Já estava me irritando. Aí eu fui ver, esse cachorro tem razão. Ele tinha razão. Eu observei. A pequena cresceu muito rápido, enganou ele. Chegou aí sei lá, 1 quilo e pouco, já está com 3. E ela tirou, coitado, de tudo, eu percebi. Ele dormia lá perto da dona dele, agora ele estava na ponta, e ela pegou os dois lá e ficou em cima da dona dela, e eu só vendo. Caramba! Eu na hora entendi o jogo, o ciúme dele era verdadeiro. E aí ela chamava ele, dava um carinho, um afeto particular, ficou legal da cabeça de novo, largou uma mão de noia, está feliz da vida com ela e está tudo no lugar. Na verdade, nem sempre o ciúme pode ser pelo lado do abandono, de afeto, ou pelo lado sexual, pelo cônjuge, pela cônjuge. Em Números capítulo 11, lembra que nós fizemos um tratado entre nós, que nós não vamos ler a Bíblia pelo celular, pelo tablet, computador. Isso não é jeito de você ler a Bíblia falando com Deus, nem no teu momento de oração. Não me leve a mal, eu sei o que estou falando. Sou atual, sou moderno, mas sei ser a moda antiga nisso. Tua mão, teus dedos precisam tocar nessas páginas aqui, pergaminhos, tá bem? Muito mais quando não dá, mas no culto, por favor, pegue uma Bíblia, já corre, arrume uma, tenha contato, vou folhear a palavra com meus dedos, tem coisa mais linda, Tá, vamos para Números capítulo 11, passando o Levítico, você vai entrar em Números, logo no início. Não conheço a Bíblia, fica com a mão no prefácio, e você rapidinho já falei o nome do livro, você já vai lá, chegando e nossa, Números 11, olha. Amo a tua palavra, olha aqui, amo a tua palavra, Deus, mais um beijo, amo essa palavra, toque com ela, não é por celular não. Números 11, 25 a 29, gosto de ler aqui porque já está compilado. Então o Senhor ministrou Moisés, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava etc, outro, repousou sobre ele, esses 2 aí, o Espírito do Senhor, porquanto estavam entre os inscritos, entre os 70, ainda que não saíam à tenda, e profetizaram no arraial. Então eles não tinham chegado, esses 70, pensa em 68 mais 2 ainda estão na cidade, estão vindo, não deu tempo de chegar, Deus já operou. Então o Espírito Santo veio sobre Moisés, de Moisés passou por 70, 68, e profetizaram e ficaram quietos. Mas 2 que foram tomados longe, Deus querendo nos dar a impressão que às vezes os últimos são os primeiros, e aí foram tomados e pela unção e profetizando e não paravam mais. De repente os 68 foram embora, e esses 2 ainda estão profetizando. Todo mundo que passava por eles, chegaram na porta ali, porque chegaram atrasados, profetizando. Pareceu estranho. Então, aqui no 27, então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: fulano, ciclano profetizaram no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor. Então Josué era o responsável direto de Moisés, que seria o segundo, que só na matemática de Deus, só Deus sabia, ele ia dar no lugar de Moisés a nação. Então ele falou assim para Moisés: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Ele não perguntou se deveria, ele falou:
por favor, faça isso, faça isso. Moisés, movido pelo Espírito Santo, detectou o sentimento. Porém Moisés lhe disse: tens ciúmes por mim? E no original é ciúmes mesmo. Tens ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Daí nasceu, pela primeira vez na história bíblica, essa transferência linda em vida. Você tem um líder, uma líder, você ser esse líder, uma líder, que você ama ver as pessoas se movendo no mesmo poder, pregando como você prega, tendo o carisma que você tem. Isso é muito lindo. Moisés começou isso na Bíblia. Mas o interessante é que o sentimento que teve o liderado foi de ciúme pelo líder. É um ciúme doentio? Não. É um ciúme maligno? Não. Está viajando na maionese? Não está, porque na cabeça dele quem tinha que profetizar sempre era o pai espiritual, na cabeça dele, de Josué. E Moisés então, ele nos indica aqui, movido pelo Espírito Santo, que tem vários tipos de ciúme. Nenhum deles é bom. Esse ciúme aqui não veio de um malandro, de um leviano, de um cara que veio puxar paciência de Moisés. Era quem dava a vida por Moisés, que acompanhou Moisés em toda a sua trajetória. No monte Moisés 40 dias e noites, ninguém sabe quando desce novamente. Josué ainda no pé esperando, e de verdade nunca foi no arraial, ficou no pé do monte. Porque quando voltavam, ele perguntou para Moisés o que estava acontecendo no arraial. Então nós vemos que o ciúme, mesmo vindo da pessoa que mais nos ama, mais quer nos proteger, quando é ciúme, ele mata vidas, ele causa dano, ele deixa estrago. Nunca em toda a história de Josué deu palpite, quanto menos falou no imperativo com o seu pai espiritual. O ciúme faz você, eu quis te ler isso para chegar a essa frase. Todo mundo sabe que por ciúme se fazem loucuras, não é? Está ciumado, está ciumada, só Deus sabe, né? Mulher ciumada então, dizem que ela vai no trabalho do cara, derruba logo o emprego. No mundo espiritual também não é diferente. Josué não perguntou o que deveria ser feito. Ele falou: proíbe eles. Por ciúme, por amor exagerado pelo líder, ele quis que Moisés retirasse o Espírito Santo dos dois. Ele não sabia da dimensão desse pedido dele, mas Moisés respondeu assim: você quer que eu tire o Espírito Santo? Que eu falo para Deus: Deus, os dois, o Senhor passou por mim, porque a Bíblia fala que a unção passa pela cabeça, pela barba, que é a pregação, e chega no... Ele falou: quer que eu retire? Eu nunca vou fazer isso. Eu vou retirar a comunhão de alguém com o Espírito Santo, para manter minha posição. No Evangelho não existe. Então, nós vamos entrar pela parte que o ciúme não é bom, mesmo sendo para proteger o líder máximo. Ciúme aplicado pela pessoa que mais amava Moisés na nação inteira, mesmo assim ele não é bom, gera atitudes precipitadas, inconsequentes e causa estrago. Aonde eu quero chegar com você? Vamos ler em Cantares capítulo 8, versículo 6. Entenda uma coisa, que o ciúme é um sentimento que traz muita dor para as suas, grave isso, vítimas. Olha, eu sou privilegiado lá em casa. Eu tenho uma mulher espetacular, graças a Deus. Eu e ela, isso aí não tem. Quanto nos poupou na vida da gente crescer por não ter ciúme pelo outro, não do outro, porque não há competição, pelo outro. Porque o ciúme derruba a sua vítima, arrebenta o coração da vítima. Eu já fiz aconselhamentos baseados em ciúme. Meu Deus, você olha a vítima que está com ciúme, como ele, como ela estão sofrendo. É uma coisa horrível, eu não desejo para ninguém. Não estamos falando de um sentimento simples de tratar, não é. Não estamos falando de cócega emocional, estamos lidando com uma coisa, como já disse, repito, leva a sua vítima a tomar as piores atitudes imagináveis.
A Bíblia define o ciúme como realmente em Cantares 8:6, como o oposto do poder do amor é o poder do ciúme. Cantares 8:6: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. A morte é a coisa que mais impregna, porque depois que chegou na pessoa, não sai mais. A Bíblia diz que o amor tem esse mesmo poder. O amor aplicado numa vida, ela está, no bom sentido, está cativa. E esse amor não se retira mais. Ele forma brasas na cabeça de alguém. Você já colocou brasa sobre o seu dedo? Imagina na cabeça, no bom sentido. O amor impregna numa pessoa. Você amar uma pessoa, você impregnou nela algo que não sai mais. Só que, agora vamos ver o que o ciúme produz. E duro como a sepultura é o ciúme. É o pior sentimento. O pior não é a traição. Traiu, é só adquirir outro bem no lugar, esquece. O cara roubou, te traiu, roubou R$1.000. Vieram 2, está fácil. Mas o ciúme é um sentimento terrível. Aqui fala que é como a morte. E é desse ciúme, no original, a escrita veio dos fenícios, lá de Tiro, porque eles seguravam o comércio mundial. Um dos primeiros idiomas, dialetos oficialmente reconhecidos no mundo, veio dos fenícios, transferido para os cananeus, os árabes, que é da onde eu vim, que é do cunhado da tia da minha prima, foi o primeiro, cheguei eu. Eles trouxeram a língua reconhecida mundialmente, a primeira. Abraão, quando saiu do Iraque, como ele era muito inteligente, ele falava também o árabe. Como hoje muita gente, para ser fácil no mundo, fala o inglês. Antigamente era o árabe. E dele nasceu depois a nação de Israel, que saiu do Egito. E se pegou do dialeto árabe, nasceu uma língua intermediária, que é o hebraico. Depois veio o aramaico, porque mesclou bastante com os romanos que dominaram. No árabe, da onde originou, até o hebraico nascendo do árabe. Yeshua no árabe, Yeshua, tudo assim. Mas tudo bem, justo esse nome hebraico foi dado a eles. Então, todas as palavras têm vários sentidos. Todas. Não existe o verbo palavra com um sentido só. Por isso que é muito difícil transferir para o latim, que é a língua que a gente chama de gesso, que é uma língua assim. Porta é porta, então não tem, é gesso, engessada. A palavra que vamos ler em Tiago, capítulo 4, versículo 5, ela usa o mesmo ciúme que acabamos de ler em Cantares 8:6. Duro como a sepultura é o ciúme. Esse ciúme usado aqui em Cantares, a mesma palavra é usada aqui. Tiago 4:5. O supondes que em vão a Escritura afirma que é com ciúme, outra versão diz com intenso ciúme, que por nós anseia o amado Espírito Santo, que o Pai fez habitar em nós. Quando usa o termo ciúme aqui, está tratando do ciúme que causa uma dor de uma sepultura. E diz: você ainda não entendeu o quanto Deus não quer competir com o espaço na tua vida? Você ainda não entendeu que desde o Velho Testamento se disse só uma vez isso no Velho e uma no Novo? Você ainda não entendeu o que significa quando no Velho Testamento se disse que o Espírito Santo de Deus tem um ciúme não de nós, não compete conosco, por nós, compete com tudo à nossa volta, por nós, ciúme que lhe dá a dor de uma sepultura? Pastor, por acaso Deus tem ciúme do meu dia a dia? Você ainda não entendeu porque Ele pediu o sacrifício de Isaac? Morte. Agora você entendeu?
Deus mimava Abraão, apaixonado por Abraão. Ele falou: esse é meu amigo, eu tenho um homem na terra como ninguém. E Deus se revelava na vida de Abraão, porque Abraão só tinha tempo para Deus, só. Já vou te mostrar em Mateus 6, que Senhor não é definido com lisonjas, com palavras bonitas, é definido com ocupação. Já chegamos lá. Então Abraão sacrificava para Deus. E a Bíblia conta alguns sacrifícios, e se você gosta de revelação bíblica, vai na trajetória de Abraão e veja os sacrifícios, vai no dicionário, tem dicionários disponíveis bons, pega o nome do lugar, você vai ver que Deus montou uma sequência linda para Abraão nos sacrifícios que ele fez. Depois que Deus deu Isaac, não Ismael, porque Ismael não é Deus que deu. Eu sou filho tataraneto daquele cara lá, mas não foi Deus que deu. Abraão, na sua incredulidade, gerou, e de maneira errada, horrível. Eu não quero saber, nasceu e não tem mais o que fazer. Isaac foi Deus que deu. Depois que Abraão pegou Isaac no colo, nunca mais fez um sacrifício. Passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, nunca mais orou. Porque quando Abraão fazia sacrifício, não era só um altar e copia o que ele aprendeu do que originou a humanidade dele, que é Adão, que contou a sua lenda lá por muitos anos, que Deus, para perdoá-lo, matou um cordeiro, pegou as peles, e aí era repetido esse sacrifício. Nunca mais, nunca mais. Ele não fazia só isso. O sacrifício envolvia muitos dias de volta naquele lugar. Tem sacrifício que era feito que durava de 40 a 60 dias, aonde você faz o sacrifício e volta no mesmo lugar para orar e agradecer a Deus, de 40 a 60 dias. Isso não é hábito bíblico, por isso que não se escreve aqui. Era hábito de Babilônia, porque era quando se fazia sacrifício para os deuses. Como Abraão saiu de lá, ele transferiu para Deus. Então quando ele fazia um sacrifício num lugar, ele ficava acampado ali de 40 a 60 dias, voltando todos os dias, para falar com Deus, para agradecer, para caminhar em volta daquele altar. Foi da onde Davi deu a ideia, falou: ao redor do teu altar sempre andarei para contar os teus feitos com sacrifícios de louvor. Então Abraão, depois que veio Isaac, passou 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está indo a história. Deus chegou e falou: Abraão, é a primeira vez que Deus fala, depois de muitos anos, primeira frase que Deus fala: Abraão, eu tenho algo para falar com você, já que você não vem até aqui, eu venho até você. E o que é? Eu quero que mate esse menino agora. Eu te falo que ciúme tira o pior das pessoas. Eu jamais na minha vida vou induzir qualquer pessoa ao ciúme, porque já disse, ciúme é até ministerial. Ciúme de pôr capa colorida em um só, gera ciúme. Então eu sei que é um sentimento horrível, não produzo, porque aprendi com Deus, se nem Deus resiste a esse sentimento. Quero que mate Isaac e agora, ou eu ou ele. Abraão teve a sentença a partir desta frase: o Isaac morre ou eu morro na tua vida. Ciúme, esse ato de ciúme. Eu casei porque Deus mandou e não me arrependo. Aí eu achava que eu ia casar lá quando tivesse 40 anos, para depois, porque eu tenho que aproveitar a minha liberdade e tal. Aí 24 anos, Deus falou: casa, e chega de palhaçada, essa aí. Casei muito bem, mas din-din não tinha nada, zero. Aí comecei a me levantar na vida e tal, assumi uma casa, enfim, a história é longa, e só tenho boas memórias, porque todos os meus pequenos milagres nasceram aos pés de Deus. E aí eu consegui um carro muito chique, eu era meio fresco, com centro furado no bolso. Então eu queria comprar um carro que era o tal de Alfa Romeo, ano 80. E aquele fedorento era pinguço, era cachaceiro, bebia uma gasolina, vou te falar. Mas eu queria, porque tinha ar-condicionado, direção hidráulica, e nossos carros nacionais não tinham, eu não tinha um tostão furado. Consegui lá um negócio bem feito, o carro que eu queria.
mas eu tinha que preparar ele para ele ficar bom para eu usar. E então eu fiquei lá uns 15 dias entalado nele lá. Eu fazia mecânica, fuzilaria e pintura, mas a mecânica dele ficou boa. E deixei ele com ar, peguei até de carro moderno, retrovisores elétricos de Opala, enfiei nele. Está tudo como tem que ser, vidro elétrico, tudo como tem que ser. Meu sogro me pede o carro emprestado. E o coitado, ele é muito mais cuidadoso que eu. E eu, pode ir. Ele chega no céu onde o carro pega fogo. E o celular não existia na época. Ele liga no telefone, tijolo de casa. Olha, o carro está aqui, pegou fogo. Aí eu na hora, Satanás maldito, você vai ver o que eu vou fazer com você. Você vai ver quantas vidas você vai perder por essa brincadeira. Eu vou jejuar. Eu estou falando assim, Deus falou, não me chame de Satanás. Fui eu. Isso está no meu livro, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem deles você conhece? Ele falou, fui eu. E eu ouvi audível, como alguém falando comigo agora aqui, audível, no ouvido audível. Eu ouvi, ele falou, fui eu, não me chame, fui eu. Eu fiquei chocado. Como que diz, eu tenho que lutar com o diabo, agora eu tenho que lutar com o Senhor também. Ele falou, depois que você teve esse carro, o que você fez? E eu não entendi muito a pergunta. Eu fiquei mudo. Ele falou, o que você fazia todos os dias em tal horário? Justo esse horário, a tarde inteira eu ficava orando aqui. E o que você ficou fazendo 15 dias com esse carro? Arrumando, parafusando, remendando. Fui eu. E sumiu. Eu fiquei, agora estou sem carro com ele bravo. Nunca tinham me apresentado um Deus assim. Eu também via, não de Babilônia, mas de perto, de Tiro. Nunca, do mundo árabe nunca se falou de um Deus desse. Sempre se falou de um Deus muito longe e tal. E eu estou conhecendo esse Deus com que eu lido dia a dia. Eu não sabia, ninguém me trouxe uma pregação como essa para eu saber dessas coisas. Na hora caiu em mim uma sensação linda, assim, linda, mas linda, linda, linda. Porque eu me lembrei como todas as minhas tardes eram tão regadas. E eu lembrei que com aquele poder que eu estava acumulando na presença de Deus, chegaria um dia de eu estralar o dedo, me aparecem 4 carros daquele, e eu não precisaria nem ficar embaixo enfiado para ficar apertando o parafuso. Caiu a ficha. Que se eu estiver aos pés de Deus, Deus me dá 8 carros, mas que eu não saia dali. Naquela hora eu louvei a Deus. Aí meu sogro voltou a me ligar, porque eu tinha dito para ele que me aguarde, me deixe pensar 10 minutos, que ele me ligue novamente, que eu ia dizer fazer. Então quando nesses minutos Deus me impactou, meu sogro ligou, eu falei, não se preocupe, aonde o carro está, me diga mais ou menos, deixa ele, pega, enfim, e vem para São Paulo, deixa ele. Como assim? Deixa ele, esse carro já foi. Eu fui no desmanche pessoalmente. Você quer um carro assim, assim, assim? É meu, está aqui a documentação. Vim aqui para te vender a preço de lixo. Você quer? Só pegou o motor fogo, mais nada. Tenho certeza absoluta. Paga e vai buscar, porque eu nem quero vê-lo. Quando o meu sogro liga de novo, você já saiu daí? Não saí. Eu sei o que te falei. Nem quis ver aquele carro. Aprendi uma grande lição. Ninguém precisou me ensinar. Minha comunhão com Deus me ensinou isso. O Espírito Santo não quer competir com nada na tua vida. Ele não é devastador, ele não é devorador. Porque quando Abraão pegou o facão para matar Isaac, Deus falou, Abraão, não faça isso. Vendo que eu na tua vida venho antes dele, vendo que você parou de orar e de me buscar, não porque você não me quer mais na tua vida, mas porque estava distraído, agora jurei por mim mesmo. E naquela hora Deus liberou todas as promessas que nunca tinha liberado sobre a vida de Isaac. Nunca liberou ali, falou, eu jurei por mim mesmo que este Isaac, que você colocou ele em segundo lugar na tua vida e me colocou em primeiro, exatamente esse Isaac vai ser a delícia da tua vida, e eu vou te dar esta garantia, e vai ser isto.
isto. Depois daquela experiência, eu só estava preocupado com meu sogro, garantir que ele esteja tranquilo de deixar aquela porcaria ali e voltar logo a São Paulo. Agora ele entendeu o recado, ele já me conhecia um pouco, sabia que eu não brinco com certas palavras, sabendo que ele estava voltando em paz para a casa dele. Agora não tenho mais tempo a perder. Fui lá falar com Deus, eu senti a presença de Deus, eu senti forte. E em seguida nós tínhamos um evento no Automóvel Clube Paulista, um evento que Deus falou para a pastora Denise para fazer. E eu falei: mulher, estou te protegendo em tudo, faça que eu te cerco por trás, ninguém vai ver, estou ali, ao que der vier. E nesse evento, era logo em seguida, uma semana, 10 dias, algo assim depois, o Espírito Santo chegou no evento e me disse: hoje eu te dou teu presente. E eu fui lá e estou cuidando assim, e fiquei atento. Aí me chega um homem que era diretor da GM, diretor, na verdade, o alto escalão. Ele me falou: olha, pastor, você não me conhece, mas eu sou fulano, etc. E eu quero te vender um diplomata que seja a seu gosto. Você paga como quiser, do jeito que quiser. O importante é que você leve hoje. Desse jeito. Eu fui com ele. Quando eu saio com ele rapidamente, porque eu não posso abandonar a obra, era a hora do almoço das mulheres ali. Então, ele falou que ia ser rápido, eu vejo, já me libera. Se levanta uma profetisa e vai no ouvido da pastora Denise e diz: quando terminar o culto, você vai ver que eu dei um presente para vocês. E eu fui lá, eu vi um diplomata, que era 1000 vezes melhor do que aquela porcaria lá, daquele Alfa Romeo, top de linha, quase 0 quilômetro. Se eu pedisse 0, estava na mão. Dei um monte de cheques, nem se averiguou se o nome estava no KGB, nos PC. E eu voltei com o carro. E eu louvando a Deus. E eu não estava nem aí com aquele carro. Lógico que eu queria, não sou burro. Mas eu estava sentindo a presença de Deus. Eu estava chorando no carro. Eu vi meu pai morto na minha frente aos 17 anos e meio de idade. Era a hora que eu mais precisava deste homem. Eu não chorei porque no Líbano diz que o homem não chora. Mas nesse carro eu fiquei preocupado porque fiquei parado na Avenida Brasil, era muito trânsito. E eu querendo chegar logo, então eu chorava tanto que as pessoas com os carros parados ficavam me olhando. E eu preocupado que eles não quisessem vir abrir a porta para me consolar. E eu chorando porque eu não conseguia, era compulsivo de ver o amor de Deus, a bondade de Deus, como Ele é generoso. Ele não está nem aí, veja, Ele não está competindo para te roubar as coisas, Ele não está competindo, entenda, Ele não está competindo para tirar alguma coisa de você. Ele tem um ciúme que dói nele, porque ele é muito intenso. Um Deus que amou você de tal maneira, sendo você ainda inimigo dele, a ponto de dar o próprio filho pendurado daquele jeito naquela cruz, também vai ser intenso para ser amado. Ele não vai querer discutir com você qual é a área que ele vem em segundo lugar na tua vida. Ele vai querer ser sempre o primeiro. Mas ele sendo o primeiro, ele é generoso. Ele te mima. Ele te dá tudo que tua alma deseja. O Líbano, eu não vou mentir, eu vou confessar. Eu também sou libanês, sou 2 nacionalidades agora. E eu sou apaixonado de ir lá comer num lugar que se o cara lavar aquele restaurante, eu nunca mais piso lá dentro. Eu vou no povão, nossa, eu sou apaixonado, eu como o dia inteiro, 7 refeições por dia. Deus é prova que eu não minto. E Deus falou: vou te dar a tua viagem para lá agora, e vou dar tudo garantido para você se empatufar. Me vem uma profetisa naquela época e me diz assim: o Senhor mandou te avisar, pastor Lissan, que você vai à sua terra onde você gosta de comer muito. Coisas, tudo isso porque eu entendi que muito mais importante do que qualquer coisa na minha vida, vem Ele em primeiro lugar. Você está preparado para o mimo? Nossa busca frenética pelo dinheiro, pelo trabalho, ela não vem por sermos levianos, fracotes. É que a nossa necessidade material, ela é contundente, ela é desgraçada. A conta que com muita alegria pagamos ontem, mês que vem está na porta novamente. Mas que droga é essa? Teve um dia que o país parou, mas as contas continuavam chegando em casa. Mas que inferno! Não tinha gasolina nem para levar a gente no hospital, mas as contas estavam lá depositadas. Mas como que pode? É magia? O que é isso aí?
Então a nossa busca frenética para pagar isso e suprir, e ainda ter guardado, torna, querendo ou não, a nossa vida de mais condicionada às sobras. Mas entenda que Deus nunca vai fazer você perder alguma coisa. Você jamais vai perder com Deus alguma coisa. Entenda isso. Deus nunca vai ser teu prejuízo. E mais tempo você arrumar para Deus, menos tempo terá que ficar trabalhando para os homens. Entenda, eu conheci um empresário. Ele era cruel, ele era indomável, leão de chácara. Mas ele tinha um empregado crente. Ele quis vir na igreja conhecer o que se prega no púlpito, porque ele estava com a cabeça a mil, porque ele não admitia 1 minuto de atraso de empregado na porta. E quando termina o expediente, ai de você se 1 minuto de atraso. Então o negócio era cruel. E ele tinha um empregado que ele não conseguia nem o mês mandar embora, porque ele falava: é um péssimo exemplo, ele vai me estragar todo o meu quadro de venda aqui, mas eu não posso mandar ele embora. E aquilo ficou mexendo com a cabeça dele, porque esse empregado falou um dia para ele assim: ele comprou a empresa, o empregado trabalhava para outro patrão que gostava muito dele, falou: olha, o senhor comprou a empresa, agora é sua tal, mas eu só trabalho assim, então aqui minhas vendas. Ele não entendeu muito a informação, e esse empregado não aparece na empresa. E uma vez por mês ele fala assim: então manda ele embora, acabou, hein? Quando ele aparecer, faz as contas. Mas uma vez por mês o empregado aparece na porta e diz: esse é o novo contrato, o maior contrato de venda da empresa. Esse empregado fala para ele: que eu sou crente e eu sirvo a Deus, e do meu tempo livre eu faço essa venda para o Senhor. Ele falou para mim que ele não consegue mandar embora, porque o maior vendedor da empresa é esse crente. E deixava ele com a cabeça. Mas qual é o segredo desses, falam de nós no singular para nos chamar de burros, qual é o segredo desses crentes? Ele queria vir na igreja para saber qual é o segredo. Eu falei: querido, o segredo não está nessas paredes, é Deus que caminha com ele. Você já pode sair com esse Deus de mãos dadas daqui. Você está com o maior exemplo do que Deus pode fazer por você. Olha a vida do teu empregado. Um dia que ele sai para vender, volta com o maior contrato do mês da empresa, põe na tua mesa. Imagina você dar a tua vida. Eu sei de um empresário que xingava crente, odiava pastor, chamava o pastor de ladrão. E ele, nossa, ele era terrível. E chegou o superintendente da empresa para ele. Ele era um dos diretores, 4 diretores. E o superintendente chegou com a decisão lá de cima da reunião final, falando: ó, estão aqui os nomes de vocês, vocês vão para a rua, só fica aquele, 3 vão para a rua. Como o teu salário é maior entre esses 3 maiores, os 3 vão para o olho da rua, e o mais barato é aquele, ele fica. E ele deu para ele o papel na mão dele, colocou o papel assim. Quando ele viu aquilo, o mundo dele caiu. Então ele chegou no fim de semana, sexta-feira, para a esposa e falou: ó, tá aqui, a partir de agora eu não garanto nada. Ela falou para ele: você já experimentou dizimar na casa do meu Deus, a quem você tanto xinga? Além dessa notícia, você acha que vou dar dinheiro para o seu Deus? Você já experimentou dizimar? Você está sendo roubado por tão pouco. E ele, contrariado, pegou o dízimo e deu na mão dela. E ela foi na igreja, voltou e falou no domingo: eu já entreguei, agora entre você e Deus. Segunda-feira ele ficou o dia inteiro esperando já a demissão. Quando termina o expediente, o mesmo é chamado para uma reunião extraordinária, o superintendente fica horas lá com todo mundo roendo a unha. Ele desce e diz assim: tudo mudou, não sei porque resolveram mudar. Você foram mandados embora, mas você se torna agora não mais só diretor, você se torna o chefe desse setor inteiro. Este homem sentiu as lágrimas subirem nos olhos. Ele queria ajoelhar ali e falar: Deus, se mandando o dízimo na tua casa, eu experimento isso. Imagina eu indo lá. Ele correu, se converteu, se tornou um homem, uma bênção. Entenda que você nunca vai deixar de estar seguro e segura, porque você está nas mãos de Deus.
Nunca você vai ganhar. Não existe gastar tempo com Deus, porque não existe perda quando você se aproxima de Deus. Só existem verbos como ganhar, usufruir, se deliciar. Você nunca vai deixar de ganhar tempo com Deus e deixar de ficar seguro. Todo o tempo que você ganha na presença de Deus é um ganho. Você arrancou isso do dragão, arrancou de Mamon, maldito do sistema. Em Mateus 6, o Senhor Jesus fala, não tenho tempo de ler para você. Ele diz a partir do versículo 24: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, ou vai se devotar a um e vai odiar o outro. Ou seja, o Senhor Jesus diz que prioridade, quem é Senhor da tua vida, é por ocupação. Não é só Deus te amo, é ocupação. Diga comigo: ganhar tempo com. Isso Deus chama de senhorio. O Senhor diz: você pode me dizer da boca para fora que me ama muito, mas se todo o teu tempo é gasto debaixo de carro novo, debaixo de não sei o que, é porque você não me ama. Deus diz que senhorio é pelo tempo, é medido pelo tempo ganho ali, o gasto. Se o teu senhor for Satanás, o mundo, as riquezas, você gastou tua vida, uma moeda tem que gastar e gastou à toa. Mas se você ganha tempo com Deus, tempo usado ali, você estabeleceu o senhorio de Jesus Cristo. E o Senhor disse: eu sou teu Senhor. Então entra no gozo do teu Senhor. O que você não pode abandonar na tua vida é a comunhão com o Espírito Santo. Nós não podemos mais. Eu estou terminando com essa frase e só vou te ler algo, porque 9h30 em ponto está liberado por causa da live. É a segunda vez. Eu falei que são 3 vezes que eu ia anunciar a live. Hoje essa é a segunda, das 10 às 11, daqui a pouco. Entenda uma coisa, a palavra é muito clara. Você dedica tempo a Deus. Você tem alguém que está te esperando, que se chama o amado Espírito Santo. Ele não quer ser deixado para trás por nada deste mundo. Ele não quer ter que competir. E você tem que começar a adquirir uma habilidade. E aqui volto na frase que comecei ela: nós não podemos repetir o erro de Adão. Eu sempre, quando prego, falo: até meus pecados eu peco aos pés dele. Quando eu decepciono, mas eu volto no dia seguinte e digo: Senhor, de novo o Senhor confiou em mim. E eu me mostrei um crapo lá mesmo. Eu não sei nem como o Senhor ainda me aceita. E é nessa hora que Deus me consola. O maior erro de Adão e nosso, quando erramos, pecamos, quando falhamos, quando prometemos e não fazemos, quando fazemos voto de tolo e não cumprimos, a gente faz como Adão, se esconde de Deus e foge. É o maior erro. Pecou, peque aos pés de Deus. Errou, erre aos pés do Espírito Santo. Ganhou, curta, festeje com o Espírito Santo. Ganhou algo novo, festeje com Ele. Recebeu a bênção que você queria, receba com Ele. Recebeu o Isaac, receba com Ele. Não faça o Espírito Santo ter o sentimento da sepultura, porque para ele se distanciar dele, você abraçou a morte. Mesmo que você teime com algumas coisas, entenda, eu já vi muita gente que não ora, porque me diz: pastor, eu sou torrona, eu sou torrão, eu não quero abrir mão desse erro, desse pecado, desse palavrão, desse linguajar. Você não entendeu. Ele quer comunhão com você do jeito que está. As mudanças Ele vai te dar forças para fazer, mas Ele te quer agora. Abraão não era perfeito. Deus competiu por um Abraão que já tinha vendido Sara, negado Deus no Egito e para outro. E Deus ainda queria comunhão com Abraão. Deus não chamou os perfeitos. Nós morremos com uma placa aqui em obras de transformação. Essa reforma não terminou. Mas o Espírito Santo te quer agora. Ele está com saudade de você. E você vai entrar em águas ofegantes, porque elas brilham como pérolas. Águas de Deus. Você vai aprender a beber dos mananciais de Deus. Você vai aprender o que é contar para o teu melhor amigo a desgraça que você é, a bênção que você é. Eu falo para o Espírito Santo: Espírito Santo, o Senhor sabe que nisso aí eu sou bom. Eu falo para Ele: o Senhor sabe que nisso aí eu sou bom. Às vezes eu chego e falo: o Senhor me ajudou nisso aí.
Eu sei que o Senhor me deu uma mão. Isso é ser amigo. Os meus maiores segredos estão aos pés dele. E ele me mantém de pé e me aguenta até hoje. Se eu fizer para ele a pergunta agora: pai, só essa coisa é imprestável, descartável, é melhor comigo ou sem mim? Ele vai dizer: melhor com você. A resposta é a mesma para a tua vida. Pastor, mas eu que fiz tudo errado, quebrei, derrubei, destruí. É melhor para o Espírito Santo com você, porque a Bíblia fala, Pedro diz e Paulo diz, Tiago afirma: a vida de oração te santifica, quer dizer, te perdoa, porque se Deus sabe que você tem contato com Ele, Ele sabe que o resto é só Ele fazer. Como é que eu termino a palavra com você? Abre em Salmo capítulo 36, 7 a 10. Olha, eu tenho que te repetir, você nunca vai perder alguma coisa, nunca, por se aproximar de Deus. Não há lugar mais seguro para a tua vida do que ao lado de Deus. Salmo 36, versículos 7 a 10. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. E no teu ambiente você diz amém a isso. Amém significa assim seja na minha vida isso aqui. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Deus está te oferecendo proteção. Outros céus, além desse macabro que está em cima das nossas cabeças, lá em cima, tem um céu que são as asas de proteção de Deus, do guarda-chuva de Deus. Por isso que os homens se acolhem lá. Fartam-se da abundância da tua casa. Casa de Deus é a igreja. E o que é que falta ao estômago de alguém? O pão, a palavra. Então o servo movido pelo amado Espírito Santo, o servo de Deus, o salmista está profetizando, o Espírito Santo está dizendo para nós, que quando eles mais obedecem a tua palavra na tua igreja, mais eles são fartos, e na torrente das tuas delícias, lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Mas existe reto de coração? Nenhum. A minha Bíblia diz que o coração em si, do ser humano, já é enganoso, mesmo por padrão genérico. E quem disser que não peca, está fazendo Deus de mentiroso. Mas depois que você se aproxima de Deus, não importa em que estado se encontra, só por você ter se aproximado dele, as entranhas dele se movem por você. Ele começa a ver tudo arrumado. Por que, pastor? Eu estou falando que eu não quero abrir mão desse erro. É porque não conheci até o dia de hoje alguém que se apaixonasse por Deus e Deus não convencesse. Deus não obriga ninguém. Deus trabalha, o Espírito Santo vos convencerá. Ele convence. Quando se aproxima dele, ele sabe que toda a trajetória da tua vida, ele vai te convencer do melhor. Põe a mão no teu coração. Diga comigo: amado Espírito Santo, diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma tenho sido negligente na nossa comunhão, se levei o Senhor a um deplorável estado de ciúme, hoje eu peço perdão. Tomei a minha decisão, e você tomou mesmo. Tomei a minha decisão. Nunca mais, diga para ele, nunca mais, nem ser humano, nem objeto
vem na frente do Senhor na minha vida. Agora, amado Espírito Santo, eu sou fraco, nunca consigo cumprir o que te prometo. Por favor, me ajude a cumprir essa aliança. Me ajude a orar, me ajude a buscar o Senhor, me ajude a conhecer o Pai, o meu Rei Jesus. A partir de hoje, eu já sei. Olhe à sua volta e diga: eu e a minha casa. Diga: acabou a miséria, acabou o tempo da crise e do lamento. Nosso fim não será trágico, mas glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Eu liberto você agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu arranco de dentro de você toda semente da distração maldita, todo o veneno do inferno que te tirava da presença de Deus, que roubava a tua comunhão, que drenava de você o desejo de orar e falar com o amado Espírito Santo. Eu tiro esse veneno da onde foi plantado, eu arranco para fora, e pelas águas puras do que foi pregado hoje da palavra de Deus, eu liberto a tua alma, teu corpo, teu espírito, e declaro você um homem, mulher, jovem, criança, adolescente, senhor, senhora de oração, cheios do Espírito Santo. E peço aos amados santos anjos que cerquem a tua vida, e na tua vida de obediência nas finanças, que o Senhor te retribua sempre 100%, e seja próspero e próspero em tudo que faz, para a glória de Deus, para a nossa alegria, que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém.